Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos a mais um momento de meditação da palavra do Senhor e que esta palavra possa abençoar o seu dia. Salmo de número 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá, enquanto dormem. A nossa vida, desde que nascemos, ela é feita de fases. Nós passamos pela infância, pela adolescência, e quando chegamos na juventude, nasce um desejo no coração de buscarmos a nossa independência, de sairmos da casa dos nossos pais, daqueles que até este momento cuidaram de nós. E nos relacionamentos, nós buscamos começar a nossa própria história. Isto é a família, criada por Deus, projetada por Deus para um propósito. E nós vemos que o jovem, a jovem, vem algumas preocupações muito pertinentes. Onde nós moraremos? Como sustentaremos a nossa casa no que diz respeito à alimentação, às contas a serem pagas. E essas preocupações fazem que o jovem busque trabalhar bastante, busque se especializar e criar várias formas de gerar recursos para sustentar essa nossa família. Porém, é interessante que o salmista, no Salmo 127, ele vai dizer que se o Senhor não edificar a casa, ou seja, edificar a casa não tem a ver apenas com questões materiais. Nós vemos que a gente pode dar conta, trabalhando, correndo atrás, a gente pode sim construir uma bela casa e trazer um conforto para que esta família viva bem. Porém, o salmista ele vai dizer sobre essa edificação no que diz respeito também aos sentimentos. Não adianta uma família ser instituída, ela ser posta num lugar de proteção, numa bela casa, com muitos recursos para ser aí abastecidas, mas se nesta casa ela não for edificada com paz, com harmonia, com comprometimento no coração de querer bem um ao outro, esse lar ele não vai ser edificado de uma forma correta. E ao nascerem os filhos, a dar continuidade à história dessa família, muitos problemas podem vir se acarretar. Este jovem casal, quando ele começa a ver os desafios que a vida traz, muitas vezes ele pode não ter estrutura suficiente para dar continuidade a esse projeto. Prova disso é que tantos divórcios estão acontecendo nos primeiros anos dos relacionamentos. Muitas vezes sim, e isso prova também estatísticas que problemas financeiros têm sido causa de muitos relacionamentos terminarem. Mas nós vemos que a grande maioria deles vai falar a respeito de incompatibilidade. Ou seja, este casal, muitas vezes, eles não se entendem, eles não falam a mesma língua, eles não têm o mesmo entendimento de que caminho seguir, de que forma edificar essa história, de que forma criar os seus filhos e dar uma continuidade, uma construção sólida aí a esta família. E o salmista vai dizer que é inútil levantar cedo, trabalhar, realmente lutar e comer este pão de dores que penosamente granjeaste, porque realmente, muitas vezes, falta algo que traz um preenchimento ao coração, uma satisfação tal que só pode vir de Deus. O contentamento de olhar para dentro do seu lar e mesmo que não esteja tudo ao seu contento, talvez vai faltar aí coisas materiais, mas que realmente há um contentamento que o Senhor está edificando este lar, que neste lar há respeito, há amor mútuo entre os cônjuges, entre os filhos, há um bom relacionamento e uma criação dos filhos que você vê
que você está realmente conseguindo cumprir esse propósito. É nisso que eu creio que o salmista ele vai estar dizendo, porque ele diz que aos seus amados, aqueles que temem ao Senhor, que entendem que é o Senhor que edifica, que é o Senhor que dá sabedoria, o sustento, enquanto nós estamos dormindo, Deus está cuidando de nós. Enquanto a família está repousando, existe uma guarda, uma proteção das nossas vidas. Então, diante de tantos desafios, você que já tem a sua família estabelecida, entenda isso, que é o Senhor que precisa edificar o seu lar. Se aquilo que está faltando no âmbito emocional, sentimental, peça ao Senhor para edificar. Peça ao Senhor para trazer a força necessária, o entendimento daquilo que nós precisamos nos posicionar nele para suprir emocionalmente dentro do nosso lar. Espiritualmente, a nossa caminhada ela precisa ser estruturada. Nós precisamos colocar em ação a fé dentro do nosso lar para que objetivos sejam alcançados. Uma parceria com Deus que vai estar ministrando ao coração do marido, da esposa, dos filhos, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre as nossas vidas. Nós não precisamos ter tudo, mas precisamos sim ter a graça, a presença de Deus edificando sempre o nosso lar, a nossa casa, a nossa família. Que Deus em Cristo abençoe grandemente aí o seu lar. Se você talvez esteja ainda caminhando para constituir a família, traga isso bem profundamente no seu coração. Saiba que você vai precisar trabalhar sim, conquistar coisas, realmente instituir uma estrutura para trazer a ela esta família que você vai constituir. Mas não faça como o salmista disse, que seja um trabalho inútil, mas que seja realmente um trabalho de grandes resultados, uma família instituída, uma família realmente edificada pelo Senhor. Deus te abençoe em Cristo, abençoe a sua casa, os seus sonhos, projetos. Que Deus em Cristo te abençoe. Um grande abraço.